dia, gente. Bom domingo de antemão. Querendo aqui interagir com quem estiver aí do outro lado, ao vivo, né? E domingo de manhã, acho que a maioria da gente, as pessoas estão em casa, né? Tá vendo aí algumas passeatas, né? Contra o Bolsonaro. Surgindo já uma oposição atuante, a pressão da sociedade. Não sei que a gente derrube esse cretino, né? Tire esse demente, né? Esse sujeito asqueroso da nossa presidência, certo? Mesmo que seja para colocar lá um general incompetente, que é o Mourão. Não é verdade? Vocês viram aí as listas, né, da compra de materiais do governo do executivo. Houve um pouco de manipulação de má fé de quem divulga, dizendo que, por exemplo, mais de 1,5 milhão de reais com leite moça. O governo gastou, né? 1,5 milhão. Mas isso é no executivo e em quartéis e etc, né? Aí o que houve não é nem o consumo exagerado disso, que realmente é estranho pra caramba, chiclete, né, leite moça, até alfafa, né, comida de animal. Deu 2 bilhões de reais ano passado. Mas o superfaturamento, certo? O leite moça, a lata de leite moça, eu acho que até tem uma aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui ela aqui. A lata de leite moço estava R$ 165 a latinha dessa. Isso aqui no mercantil a gente compra isso aqui, quanto é, cara, uma latinha dessa? 5,50, R$ reais, né? Para usar para cobertura de bolo, né? As coisas todas. O governo estava comprando a 165, 168, uma coisa assim. Superfaturamento, né? Os militares mostrando aí que não tem o mesmo comprometimento com a nação, não. Certo? E esses protestos, eu espero que os caminhoneiros façam protestos, né? Já está marcado para amanhã, na segunda-feira, os caminhoneiros começarem uma mobilização no país, certo? Já é alguma coisa, porque essa gente desestabilizou o país na época da Dilma, não? É uma categoria pouco culta, né? Pouco instruída, pouco politizada, e de pessoas que têm uma ação que desequilibra muito a sociedade, né? Os caminhoneiros, quando param o país. Eles têm muito poder. E por não serem exatamente sindicalizados, né, não se politizam, são analfabetos funcionais, a grande maioria, aí embarcam na pauta de gente como o Bolsonaro, né, gente como a direita conservadora e tudo mais, porque a maioria dos caminhoneiros são homens rasos, são analfabetos funcionais, né, como eu já falei. Aí não entendem de política, não compreendem o que está sendo posto ali, se deixam seduzir facilmente pelos políticos demagogos da direita e dá no que dá, né? A gente tem. E aí, assim, além dessa paralisação, a gente está crescendo a onda, né? Tem várias capitais do Brasil, tem passeatas, né? Se tivesse uma na minha cidade, eu iria com todo gosto. Mas só eu sozinho buzinando, né, ninguém vai me acompanhar. Mas assim, a sociedade já está acordando. Tem muita gente que tem vizinhos, né, assim e tal, gente pobre, né, que ainda está agarrada ao Bolsonaro por vergonha de mudar de opinião. O cara é tão idiota, tão truculento, tão asqueroso, um ser humano tão indigno, né, que ele vê as coisas acontecendo, vê os erros sendo cometidos pelo governo que ele ajudou a eleger, mas não dá o braço a torcer, continua do lado deste monstro, né, desse sociopata responsável pelo agravamento desta doença aí, né, certo?
Então é muito grave, né? É só a gente ver o que aconteceu em Manaus, na falta de gestores competentes, né? A gente tem um analfabeto na presidência e outro analfabeto no Ministério da Saúde, dois analfabetos juntos, né? Aí, como diz aquela música, um analfabeto incomoda muita gente, se ele for o presidente incomoda muito mais, né? Então, o analfabeto Jair Bolsonaro e o Pazuello, né? Os dois estão fazendo um estrago grande no Brasil, junto com o Paulo Guedes, né, no Ministério da Economia. Mas, assim, especificamente no caso de Manaus, isso ficou claro. O cara soube, com 2 semanas de antecedência, que os estoques de oxigênio de Manaus iriam se exaurir e muita gente ali ia morrer de falta de oxigênio, porque não tinha o oxigênio extra. Foi o que ele fez? Nada. Foi lá para pautar o uso da cloroquina como um remédio que antecederia o contágio da coronavírus, um remédio preventivo, sem ser médico, sem nenhuma pesquisa médica de indicar que aquilo tenha utilidade e tudo mais, mas ele como um bom analfabeto, bom não, que ele não é bom, né? Como um mau analfabeto, né? Foi lá, junto com o analfabeto Sargento Garcia, né? Que está no Ministério da Saúde, né? Os dois são, pelas leis internacionais, se a ONU tiver dignidade, o Bolsonaro e o Pazuello vão ser enquadrados como crime contra a humanidade, quando eles deixarem os cargos, né? Porque eles geraram a morte de brasileiros na negligência. No caso de Manaus é claro, ó, o que aconteceu. E é uma nova cepa, né? Uma nova cepa de Covid, de coronavírus. O vírus sofre mutações constantes, é da natureza dos vírus, né? Dos vírus ligados a pneumonias e tudo mais, eles são altamente mutáveis, mudam constantemente, se adaptam, criam novas cepas. Aí o coronavírus de Manaus, ele é uma evolução em relação ao coronavírus anterior. Por sorte que as vacinas, né, que estão sendo projetadas também funcionam com eles. Por enquanto, se uma nova mutação acontecer e não mais funcionar, né, então é o caos. Pois é, aí sabendo com 1 semana de antecedência, com 2 semanas de antecedência, que não tinha mais oxigênio em Manaus, o ministro da Saúde e o presidente da República não fizeram nada. E o ministro da Educação pegou um jatinho da FAB e foi para a fazenda dele, no interior de São Paulo. Sendo que era possível, por exemplo, deslocar galões de oxigênio de uma capital como Teresina, como Fortaleza, enfim, como em Pernambuco, né? Olinda, Recife e tal, pegar e levar para lá enquanto se produzia mais oxigênio, se engarrafava mais oxigênio. E o que foi que eles fizeram? Lavaram as mãos, meu irmão. É ou não é um crime de assassinato isso aí? Você saber que em 1 semana vai faltar oxigênio para as pessoas que estão hospitalizadas e você não fazer nada, certo? Aí interessante, não fizeram nada e aquele comediante do Piauí, né, o Anderson Costa, não lembro bem o nome agora, não tenho certeza, fez uma campanha nas redes sociais e arrecadou oxigênios, né? Enviou para lá, contratou um voo comercial e levou os galões de oxigênio para lá, mostrando que é só falta de vontade, certo? Falta de vontade, porque nós temos um sociopata na presidência da República e outro sociopata no Ministério da Saúde, cara, certo? E isso aí é um dos motivos, cara, que quando no século XIX, XX, por aí, e a experiência das democracias da Europa e até nos Estados Unidos também, separaram a política da religião e dos militares. Militar não pode fazer política, certo? E nem pode um padre, um pastor fazer política. Ah, por que é que você tem implicação, você implica com padres e com pastores? Olha, cara, quando você mistura um militar, por exemplo, com o Pazuello, né, o Sargento Garcia, ele é um
um general. O general, quando ele é treinado, desde quando ele entra para o exército até a vida, enfim, até se aposentar, a matar, cara. Certo? Ah, tem ali um inimigo que tem 100 mil homens. Como é que eu vou matar esses 100 mil homens? Eu pego, coloco 200 mil homens que eu tenho, né? E desses 200 mil, 100 mil vão morrer. Morre mesmo, em toda guerra morre gente, como o próprio Bolsonaro falou. Então isso é a cabeça de um militar pensando a cura, cara, da saúde. Como é que eles consideram uma pessoa que pega Covid uma baixa de guerra? Entendeu? Não é uma preocupação. O importante é a imunidade de rebanho. Se todo brasileiro hoje pudesse pegar a Covid e morrer os idosos, morrer os aposentados, morrer os doentes, morrer assim as pessoas que têm qualquer comorbidade, né, pressão alta, diabetes e etc. Isso aí, o Bolsonaro ficaria feliz, cara, com isso aí, cara. Nós estamos lidando com uma pessoa que não tem emoções, né? É um militar treinado para matar, certo? E ele tem essa cabeça de militar treinado para matar, combatendo uma pandemia. Aí, no caso, as pessoas que morreram em Manaus são o quê? Só baixas da guerra, na cabeça desses dois incompetentes e sociopatas, né? E analfabetos também, né? Certo? É isso, cara, que aconteceu. Aí isso aí vai... Agora, olha só, a falta de noção dos dois analfabetos que estão lá. Manaus é um vírus novo, é uma Covid nova, que nunca foi nem estudada ainda, está sendo agora. Não, a vacina parece que resolve o caso da Covid-19 de Manaus. Né? Tem uma cepa nova da mutação do vírus, né? Em Manaus, tem uma cepa nova na Inglaterra, certo? O vírus mudando constantemente. Aí assim, o que fizeram quando faltou oxigênio? Os incompetentes que estavam administrando, né, junto com o Pazuello, que é o sargento Garcia, o analfabeto, né, pegaram os doentes que estavam em risco de morte com a nova cepa do vírus e colocaram em aviões, em jatinhos e tal, e em ambulâncias, e espalharam esses doentes, tiraram dos hospitais de Manaus e levaram para Teresina, levaram para vários estados, levaram para Goiás, entenderam? Levaram para Tocantins, espalharam essas pessoas doentes com a nova cepa. Porque tinha oxigênio, eles acharam melhor levar o doente para onde estava o oxigênio. Certo? Aí a nova cepa de Goiás, do Covid-19 que está em Goiás, já está fora de controle. Já está se espalhando, já está em hospitais de estados vizinhos a Manaus, né? Cidade de Manaus, né? Ao Amazonas. E é só uma questão de tempo para isso aí se espalhar pelo Brasil. Esse vírus ele é muito mais, pelo que eu vejo nos debates da imprensa, né, séria, da imprensa séria, de médicos falando, ele é muito mais contagioso e muito mais resistente a tratamentos e muito mais letal. As pessoas morrem mais com ele. Entendeu? Então esse é o que está acontecendo aí. Então, é uma coisa chocante, né? E ainda mais me surpreende muito o apoio que uma figura execrável como essa ainda tem da opinião pública. Eu até alerto aos pastores, se você é de uma igreja neopentecostal, meu irmão, você é pastor, comece desde já a denunciar o Bolsonaro, a repudiar o Bolsonaro, porque a fama de vocês, evangélicos, de igrejas neopentecostais, vai ser assim, vocês chafurdaram na lama com esse canalha. Vocês se deixaram usar, se deixaram enganar. Vocês trouxeram para dentro das igrejas de vocês a política mais imunda, mais sórdida que existe no Brasil, certo? Vocês foram enganados, só que até agora eu ainda não vi nenhum pastor de renome pedindo perdão ao povo brasileiro, pedindo perdão às suas ovelhas, ou seja, aos seus fiéis. Suas mãos, as mãos de vocês está suja no sangue das vítimas de Covid-19 do Brasil, né, que esse sociopata ajudou a propagar ao sabotar o combate ao vírus. Isso é interessante que até nas ditaduras, cara, no Oriente Médio, o Irã, os ayatolás do Irã, né, radicais que estão
recomendando o uso de máscaras, lavar as mãos, distanciamento social, recomendando vacinas, e a gente tem esse maluco aí fazendo tudo o contrário, né? Desde sempre na cadeira de presidente, que é o equivalente a ser o piloto do avião, não é? Uma pessoa que não sabe pilotar, pilotando o avião, ou então é o comandante do navio do Titanic, nós estamos na direção do iceberg, né, para o Titanic afundar, e o cara, o que é que faz? Nada, cara, não faz nada sério, ele quer que morra, porque para ele, para essa gente, para o Paulo Guedes, para o Jair Bolsonaro, para o Pazuello, se morrer muita gente pobre, ajuda o Brasil, tá entendendo? Morreu velho, não paga mais aposentadoria, né? Não vai mais se aposentar, né? Morreu doente, né? Transplantado, morreu diabéticos, morreu gente de obesa, de pressão alta e tudo mais. Essas pessoas aí morrendo, eles acham que vão fazer um favor ao Brasil. Eles acham isso, eles não estão preocupados com o bem-estar de sua gente. Agora, o que mais me chocou é que nenhuma ditadura no mundo teve a mesma postura. A ditadura chinesa esteve preocupado com seus cidadãos, os ayatollahs do Irã, até o Talibã, cara, nas montanhas de Tora Bora. Os líderes do Talibã estão recomendando o uso de máscaras, recomendando o distanciamento social, não é? E tomar vacinas. Olha só que curioso. E a gente tem essa dupla sórdida aqui fazendo o contrário, cara. Que loucura, certo? Aí assim, além dos evangélicos que foram enganados, eu repito, vocês foram vítimas, mas se vocês continuarem no barco do Bolsonaro, vocês deixam de ser só vítimas, vocês são cúmplices desses criminosos, certo? Já está na hora dessas lideranças fazerem vídeos igual esse que eu estou fazendo aqui, postando nas redes sociais, repudiando o Bolsonaro. Você, meu irmão evangélico, você tem culpa nisso aí que está acontecendo, certo? Claro que não é só os evangélicos, né? E assim, mas eu estava falando da contaminação da política. Quando a religião contamina a política, né? Os iluministas, né? Os filósofos iluministas no século XVIII e XIX já pregavam a separação entre política e religião. O Estado e a igreja têm que ser separados. Aí os evangélicos veem isso como sendo o Estado laico é o Estado ateu. Cara, vai estudar, cara. Estuda, seu. Cara, me faz raiva demais, cara, o cara que não estuda um negócio desse. Olha, Estado laico quer dizer que naquele país você pode escolher a sua religião que você quiser, certo? Você é evangélico, ótimo, seja evangélico. Você é católico, ótimo, seja católico. Você dá Umbanda, ótimo, é um direito seu, ser. Entendeu? É espírito, é um direito seu. Aí assim, toda vez que uma religião dominou a política no passado, ela quis obrigar os outros indivíduos a entrar para a sua religião, certo? Aí por isso a Umbanda era criminalizada, né, no Brasil, até 50 anos atrás, né? E até hoje no Oriente Médio, né, quem é cristão lá, se for pega uma pessoa praticando a religião cristã, pode morrer, pode ser preso e etc, né? Então a preocupação dos evangélicos é misturar a política com a religião para governar a sociedade, porque eles estão preocupados com a sexualidade dos outros. Porque tem muito homossexual, tem uma depravação, tem isso, tem aquilo. Meus irmãos, deixa a vida do povo em paz, cara. Você é contra a homossexualidade? Pô, então não seja um, cara. Deixa as pessoas viverem a vida delas, cara. Aí vocês misturaram religião com política. E eu temo que não tenham aprendido ainda a lição, né? Eu imagino, por exemplo, como é que seria o Brasil governado por alguém como Silas Malafaia. Como é que seria o Brasil governado pelo Edir Macedo? Não é? Que loucura, viu? Seria criminalizada a liberdade de opinião, seriam criminalizados quem não concordasse com a sua igreja, certo? E o dízimo seria obrigatório e essa gente iria fazer
tudo que a Igreja Católica já fez na Idade Média. Ia perseguir os cientistas, ia perseguir os livres pensadores, ia perseguir os artistas, perseguir as pessoas que têm uma opinião contrária deles. Uma ditadura religiosa, uma teocracia, como tem no Oriente Médio, né? Então, é isso, cara. Então, a gente tem que lutar com todas as forças para repudiar a participação de pastores em política, se candidatando, pedindo voto, né? Se elegendo deputado, se elegendo, seja lá o que for, porque isso é cancerígeno, isso é uma força malévola que corrói a democracia, corrói a civilização. Você está incomodado com a religião da outra pessoa, vá lá, tente convencê-lo. O cara não aceitou, é um direito dele não ser da sua igreja. Certo? O cara é gay, é homossexual, é viado, é isso, é aquilo. É um direito dele, cara. Entendeu? É um direito dele. Vai viver tua vida, cara. Pega a tua Bíblia, vai pregar para quem quer ouvir. Certo? E estudar também. Aí vocês estão estragando a nossa sociedade, misturando isso, preocupado com pauta moral, com homossexualidade, com uma madeira de piroca, se deixando manipular por ovelhas negras como Bolsonaro e outros mais. Vocês devem ao Brasil um pedido de desculpa pelo que vocês fizeram, metendo a religião de vocês na política, certo? Aí agora dos militares, é outro problema. Esse analfabeto arrastou as PMs, não é, e setores das Forças Armadas para a política. Parece que tem 6 mil militares de alta patente em cargos no governo federal, lá em Brasília, como o próprio Sargento Garcia, né, um Pazuello, é um exemplo disso. Gente incompetente para o que está fazendo. O que é que um militar treina e aprende a fazer? A guerrear, certo? A atirar nos outros, a como vencer uma guerra, como isolar o inimigo, como invadir uma praia, certo? Aí esses caras, não tendo inimigos, olham para o povo do Brasil como inimigos. Olham para mim, para vocês, olham para os movimentos sociais, olham para a população pobre, favelada como inimigo. E aí entram para a política e vão manipular os cargos deles para reprimir a própria população que eles deveriam proteger. O lugar de militar é como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um exemplo para nós nesse sentido. O lugar de militar é no quartel, não é em ministério, não. Porque ele é um incompetente para aquilo, cara. Ele não estudou para aquilo. Entendeu? É como você pegar um médico, o cara é médico, ele é um cardiologista, aí bota ele para ser juiz de direito. Entendeu? O que um cardiologista entende de leis? Nada. Ele não estudou para isso. E vice-versa, né? Então é isso aí. Os militares e a PM, né? Se a sociedade brasileira não se organizar, não reagir ao processo de manipulação, certo? Nós vamos mergulhar numa selva, nós vamos retornar à Idade Média na nossa sociedade, certo? Não tem, e quem é que defende a gente? São os políticos. Se a gente não aprender a escolher melhor e se articular melhor politicamente, certo? Aí a gente tem uma sociedade cuja a maior preocupação do governo não é gerar emprego para a sua gente, não é proteger a economia, não é proteger a sociedade, é prestar contas com a ciranda financeira das bolsas de valores do Brasil e do mundo. Paulo Guedes é um exemplo. O Brasil trabalha para a bolsa de valores do mundo, a jogatina especulativa das bolsas de valores. Não estão preocupados em gerar emprego, não há um projeto de Brasil. Não é? Qual é a indústria que está sendo criada aqui no semiárido, qual é a industrialização que está sendo pensada para a nossa juventude. Tinha ainda resquício da época do PT no poder. Mas não que esse governo tenha um projeto. O projeto do nosso governo é cortar despesas, enxugar gastos, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho das despesas com a saúde, com a educação, para sobrar dinheiro. Para quê? Usar o dinheiro com a população? Não. Para repassar para o sistema financeiro. Entendeu? Então é isso. O Brasil está em maus lençóis. Não há um projeto de país para a sua população, para a nossa gente. E nós estamos entregues a essa corja de gente desalmada, de gente criminosa que está aí. Então,
Vamos protestar, vamos repudiar e vamos fazer vergonha a quem está do lado dessa escória aí que está no poder, viu? Ainda resta um pouco de esperança. É isso aí. Aí deixa eu falar aqui brevemente aqui de uns livros. Eu sempre compro livro usado porque é mais barato no site da Estante Virtual. Quem não conhece, é um site de sebos, né, que vende livros usados. Aí você tem vários, né? Deixa eu ver aqui. Então, o processo que houve de destruição de um governo para colocar um governo alinhado com os interesses do mercado internacional no Brasil, né? Isso para mim eu nunca fui enganado não, eu sempre soube disso. Eu fiquei muito triste vendo. Deixa eu contar uma história de um mito da Grécia, que eu sou historiador e eu amo muito a Grécia, Roma, né, e tal, como civilizações que moldaram o mundo, né? Não apenas o mundo ocidental, mas o mundo moderno. Aí na mitologia grega tinha uma personagem que o nome dela era Cassandra. Cassandra era uma mulher que tinha a capacidade de prever o futuro. Ela era uma adivinha, ela sabia tudo que ia acontecer. Mas em contrapartida, ela era amaldiçoada, ninguém acreditava nela. Então ela sabia, por exemplo, imagina só, você vai num voo, vai pegar um voo no aeroporto, aí lá tem, sei lá, 500 pessoas naquele avião, um avião gigantesco, tem 500 pessoas. Aí você sabe que aquele avião vai cair. Lá tem lá o seu pai lá dentro, um irmão seu, uma irmã, tem lá amigos seus. E você, sabendo que o avião vai cair, você diz para todo mundo: olha, saiam do avião, o avião vai cair. Eu sei, o avião vai cair, eu sou Cassandra. E as pessoas riem de você, riem, todo mundo ri, ei, é maluca e tal. E você não pega o voo, você vê o avião taxiando na pista, ganhando altitude e caindo no mar lá na frente, todo mundo morrendo. Olha que maldição, cara. É a maldição do historiador, da pessoa politizada. Eu vivia falando, perdi amizades, perdi amizade de ex-alunos, perdi amizade até de gente da minha família, né? Por conta dessa loucura, cara. Né? Eu avisando que isso ia acontecer, cara. Eu tentei, eu fiz a minha parte dentro das minhas forças. Aí eu adquirindo esses livros para entender, eu já entendi como é que funciona, mas traduzir isso em um artigo. Eu peço ao poderoso universo, né, ao poderoso Big Bang, que me dê forças para escrever e traduzir essas ideias. Aí, alguns livros que eu comprei para explicar politicamente o Brasil recente. Aí já parece ao contrário, não tem nada não. Esse daqui é do Renato Rovai, um jornalista, né, chamado O Golpe 16. É sobre o golpe de 2016 que derrubou a Dilma Rousseff, né, e que prendeu o Lula. A engenharia social mobilizada que envolveu a Rede Globo, envolveu a Record, os canais de comunicação, né, as redes sociais, né, o Facebook, o WhatsApp, né, envolveu o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o FBI e a CIA, envolveu as grandes empresas transnacionais do petróleo. Todas essas forças se uniram para desgastar o governo que estava no Brasil naquele momento, em 2016, que era a Dilma Rousseff, e impedir o retorno do Lula ao cargo de presidente, certo? Aí foi feita uma tempestade perfeita, né? O FBI, através de escutas clandestinas e tudo mais, alimentou os traidores do judiciário, do Ministério Público, o Sérgio Moro, Dallagnol e outros mais, com informações privilegiadas, denunciando desvios que existem mesmo, porque onde tem mega empresas tem desvios. Você vai me dizer, cara, que você acha que a Shell, que a Texaco, a Chevrolet e a Fiat não são corruptas, elas não subornam ninguém. Você acredita mesmo que as empresas americanas, as maiores empresas americanas, não compram ninguém, não compram deputados, não compram senadores nos Estados Unidos e nem no Brasil? Você acredita nisso? Você é ingênuo para acreditar nisso? O que acontece?
a internet, o sistema é americano, eles catam as denúncias, as ações de empresas de outros países, empresas que não são americanas, que estão competindo com as empresas americanas, aí eles jogam para o sistema judiciário daquele país e para as televisões daquele país, para a oposição daquele país. Então eles pegaram a maior empresa de construção civil que existia no mundo, que era a Odebrecht, né? A maior empresa de construção civil que existia no mundo era uma brasileira chamada Odebrecht, né? Certo? Que tinha obras no Brasil e na América Latina, né? Portos, estradas, pontes, né? Tinha obras no Oriente Médio, ela participou de obras no Iraque. Então a CIA e o FBI grampearam as informações sobre o Marcelo Odebrecht, o herdeiro dessa empresa, jogaram na Globo e jogaram para o Sérgio Moro. Destruíram a empresa, a Odebrecht hoje é uma empresa falida, não é? Administrada por uma empresa americana. Era a maior do mundo e faliu por conta da Lava Jato. E outras mais, dando um exemplo da Odebrecht, né? A mesma coisa eles fizeram com a Petrobras. Isso desmoralizou o governo, destruiu a economia, certo? Então esse processo aparece aqui, o golpe 16, do Renato Rovai. É um bom livro, eu comprei usado, né? Se não me falha a memória, foi R$20, não é caro. Aí tem essa aqui também, que é Vaza Jato, aquele hacking, né, de São Paulo, não lembro o nome dele agora, grampeou, não é, as comunicações do Dallagnol e do Sérgio Moro e mostraram, né, como o Sérgio Moro e o Dallagnol recebiam orientações do FBI, da CIA, do Pentágono, para criminalizar o Lula, criminalizar o PT, criminalizar a Petrobras, criminalizar a Odebrecht, destruir a economia e tirar o Lula, tirar o PT, tirar os políticos que tinham comprometimento com aquele projeto de desenvolvimento de cena, certo? Aí então aparece aqui, qualquer país civilizado do mundo, o Sérgio Moro é tomado como um traidor, certo? Eu tenho certeza que no futuro o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, né, eles serão tomados como traidores do Brasil, do mesmo jeito que o Joaquim Silvério dos Reis, o traidor de Tiradentes, é chamado de o maior traidor da história, né, ou o Calabar, o traidor que ficou do lado dos holandeses quando a Holanda invadiu o Nordeste, né? O traidor Calabar abandonou os portugueses, os brasileiros e foi ajudar os holandeses. O Sérgio Moro e o Dallagnol são dois traidores da pátria, dois traidores do Brasil. Aí isso aparece nesse livro, certo? E tem esse aqui também, que é muito bom, não li ainda nenhum, só li as introduções e a orelha. Não tive tempo. Esse também é muito bom, cara. O nome é Geopolítica da Intervenção, que mostra como é que o governo dos Estados Unidos derrubam governos em países como o Brasil, países que eles querem controlar, né, o processo eleitoral. Então, que é aí como é que a CIA, o FBI, como é que, né, eles montam lava-jatos, né, eles alimentam os canais de televisão daquele país que eles estão querendo, né, com informações de denúncia, né, com escutas clandestinas. Por isso é que a Dilma teve um grampo, né? A Dilma, até os e-mails dela eram vasculhados pelo FBI, né, pela CIA, né? Aí eles alimentam a mídia desses países, pegam juízes desses países que vão ser derrubados, esses governos, levam para Nova York, hospedam nos melhores hotéis, dão medalha, dão capa de revista nos Estados Unidos. Por exemplo, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha uma capa da revista Times com a foto do Sérgio Moro dizendo o homem do ano. Um juiz de uma cidade pequena do interior do Brasil, não é? Curitiba não é tão pequeno, quer dizer que não é uma das grandes capitais, né? Era a capa da revista Times, por conta de uma investigação feita em Curitiba. Aí por que é só o Sérgio Moro? Porque eles queriam que aquele analfabeto, que é o Sérgio Moro, aquele antipatriota, né, ficasse do lado da CIA, do FBI, e não enxergasse a ação que ele estava fazendo, que era desmontar a indústria brasileira, desmontar a construção civil, destruir os estaleiros que construíam navios, que construíam plataformas de petróleo, destruir as refinarias, destruir, né, um escopo político. Então essas informações eram passadas para esse judiciário, para esse juiz, para o Dallagnol, né,
do Ministério Público e para a Rede Globo, para o PSDB. E foi feito, então isso aí é um esquema, isso está explicado nesse livro, Geopolítica da Intervenção. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Ele é um pouco grosso, tem lá tem quase 300, não, mais de 400 páginas, né? 400 páginas, mas explica bem isso aí. Vou tentar ler gradualmente, não sei se vou ter nem tempo não. E é isso. Agradeço aí quem me escutou. Foi um desabafo de um brasileiro altamente decepcionado com o seu país, com a sua gente, com a política do seu país, com as instituições, com o poder judiciário, com os militares, enfim. É vergonhoso ser brasileiro hoje. Decepcionante, vergonhoso. Uma gente que está na conta de preconceituosa, racista e indiferente à dor e o sofrimento humano. Eu vi aqui quem me escutou. Antônio Marinho, tudo bom, meu amigo Antônio Marinho, meu irmão Moacir. O Breno Gomes, tudo bom, Breno? Olha aí, rapaz, o Jamar, o Ismael e a Simone, minha ex-aluna. Que coisa, então valeu, gente. Bom dia pra vocês.